Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar lógica, né? E aí vamos fazer esse relacionamento, cumprimentar essa nossa amiga lógica e passar um tempo com ela. É, papeando, batendo papo, conhecendo ela melhor. E é isso, vamos carregar dessa amizade uma alegria para viver, não é mesmo? Então, bora lá. Eu perguntei aqui no chat, né? E algumas coisas que são mais mais utilizadas como princípios de navegação humana, né? Dentro dessa amizade, é, a gente a gente converte, né, em valor dentro da nossa capacidade de raciocínio da lógica a partir das análises do que é lógica, de proposições que são referenciais da lógica, conectivos lógicos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados. Esses itens envolvem interpretação lógica, tabelas, verdades e relações entre sentenças e lógicas. E aí eu já mandei aqui para o chat, né? Só que vamos começar tranquilo, sem correria, né? Vamos entender o que é a lógica, né? Então, lógica. A lógica, então, ela é para nós um arquivo que guarda conectivo, né? Então, o que acontece? Nós procuramos escolher, né? E dentro das escolhas a gente tem um ponto e esse ponto ele vai dar uma partida. E esse ponto ele vai dar uma partida e para ele definir aonde que ele vai, ele precisa de se apoiar. E ele se apoia mais ou menos no passado. O passado se torna presente quando esse ponto se procura partir. Então, esse passado, baseado no passado, esse ponto se ampara e cria uma sinalização de lógica amparada nesse passado. Então, o passado ele é muito importante para informar a esse ponto de partida como deve partir. Só que como deve partir está apreendido, né? A forma de partir ela é muito dependente. Ela depende de várias coisas, principalmente da energia que ela vai gastar, né? Então vejam só, esse ponto aqui, ó, que está parado aqui, ele está parado aqui por causa de um passado, certo? E com base nesse passado, ele vai se movimentar para algum lugar. Esse ponto no universo, ele pode tanto voltar para trás quanto andar para todas as direções possíveis. Esse é o nosso x da equação.
todas as direções possíveis. Todos os valores podem substituir o x e formar a equação. Em lógica, a gente precisa de conter o x. Então, o universo do x contido em passado barra ponto barra resultado, né? Então, o que acontece? O passado e esse ponto, né? O que é esse ponto mais esse passado vão desenvolver em x um universo contido que vai cada vez mais processar o x, e o processo de x vai reduzir x a um sim, ou a um não, ou a ou uma sem resposta, né? Então, esse x ele vai sendo cortado para um sim ou não, até que o sujeito diga sim para algum local. Então, o x sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, até ele desenvolver uma resposta. Equacionar é basicamente isso. É você decair a primeira equação, né? Olha o que é equacionar. É você decair a equação utilizando os sinais lógicos da via, né? Da via de operação. Então, estamos operando. A operação lógica ela vai estar contida no decaimento de x até que ele exiba para nós um resultado. E o resultado ele pode ser 0 ou 1, né? Só que esse 1 ele pode ser qualquer direção e qualquer forma. Então, esse 1 ele pode ser preenchido de características. Então, se é 0, não tem resultado, né? Fica no mesmo lugar. Se é 1, o x ele se transforma em um caractere, em um vetor. Então, ou é vetor ou é 0. Então, você percebe que o vetor lógico ele pode ser tanto um caminho quanto um caminho aplicado, né? Então, você pode partir, esse ponto ele pode dar a partida, e ele pode dar a partida significando várias coisas contidas nessa partida. Então, uma partícula ela pode ser 3, ela pode ser 6, ela pode ser 9, ela pode ser múltiplo de 3, ela pode sofrer indexação de equações. E a lógica vai guardar os conectivos, porque a lógica ela consegue construir em um vetor de resultante para objetivo de ponto barra ponto de partida. Nossa, ficou bom agora, hein? Agora sim. Tá, só que qual que é o ponto de partida que
nós, seres humanos, em conhecimentos históricos, tomamos para dar início às revoluções científicas, agrícolas, industriais, filosóficas, cristãs. Qual é o ponto de partida que fez o homem transformar esse zero, esse ponto, em um vetor, uma resultante, um jeito? Qual é o gesto? Qual que é o jeito que a gente tomou, né? A observação do tempo, né? Sobre referencial de uma vida. Então você tem vida sobre o tempo e os valores resultantes do tempo sobre essa vida que geram uma obrigação para essa vida sobre o tempo. E aí a gente percebeu que é muito importante a alimentação, e a alimentação, ela é uma ciência. E aí começou a se tratar de filosofar sobre a alimentação e sair do sofá para buscar formas de alimentar constantemente, até mesmo produzir o alimento e territorialmente revolucionar a agricultura a ponto de controlar o tempo desse alimento chegar, né? E se ele não chegar, outro tem que chegar para nós sobrevivermos. Fascinante, fascinante, mas isso foi lógica. A lógica transformou isso porque ela construiu a consciência do desequilíbrio da vida com o passar do tempo e da necessidade de partir de forma segura para manutenção da vida. E o homem, ele é o principal indivíduo, né, o principal ser atualmente que faz as manutenções da vida, né? No sentido dos controles, né? O homem, ele controla grande parte do ecossistema, né? Não quero tirar o mérito de todos os indivíduos e as espécies vivas que estão por aí e que os biólogos sabem que às vezes são muito maiores do que os homens. Só que o homem, ele constrói uma bomba nuclear e de repente começa a ameaçar tudo. O homem tem esse poder, né, de interromper muitas coisas. E uma falha humana pode custar muito caro. Nesse sentido, né? Então a lógica, ela trouxe para nós essa ambição, né? É uma missão que se ambiciona por saber que lá na frente a gente vai precisar desse valor, a gente vai precisar desse dado, dessa consciência, dessa sabedoria. E essa sabedoria é um arquivo, então, que eu assisto, eu assino, eu memorizo, eu coloco alguém para memorizar, seja em qual tempo e qual época, eu coloco alguma máquina para memorizar, para ter consciência e colocar esse arquivo nas minhas contas de extrair nova lógica, ou seja, novos conectivos para os pontos de partidas do agora. E tem pessoas que estão em lógica dentro de áreas que elas conseguem ver dentro dessa área uma perspectiva de
anos futuros, somente se o ambiente estiver controlado com base nos raciocínios dados por ela em função do tempo. Então, isso é a lógica, não é mesmo? Então, para ficar mais simples, imagina que você vai abrir uma loja de vender alimentos. E os alimentos, eles têm as validades. Logo, você tem que tomar o cuidado de comprar os alimentos no tempo que vai ser vendido. Esses alimentos, eles vão conseguir ser vendidos antes de estragarem, né? E como que você vai fazer isso se você não tem a lógica, você não tem o dado, você não tem o arquivo que conecta você no futuro de prever quantos você tem que comprar de alimentos para vender tudo sem que haja estrago nenhum. Tudo bem, então você começa uma aposta. Você se coloca em disposição e compra um mínimo e tenta vender. E nesse primeiro momento, você tem vende bastante, só que muita coisa que você comprou você não vendeu. E aí você anota aquilo que você não conseguiu vender e formata sua loja com a lógica de quantos você vendeu em um período. Esse período pode ser uma semana, um mês, não importa, né? No período, por exemplo, você pode periodizar os alimentos em suas datas de validade e prever a partir dessas datas de validade com alguns meses de antecedência quantos vendem em uma taxa de tempo se tantos venderam. E aí a gente entra em lógica. E aí a sua loja começa a prosperar, porque você não vai ter mais perdas, porque você está trabalhando a lógica de cuidar bem daquilo que te dá lucro. O lucro vem das vendas sem perdas, né? Então, coloca o São Pedro sem perdas na lógica aí para, né, santificar o seu estabelecimento agora. Beleza? E aí você vai ficar bonito, vai se manter, né? Diga-se de passagem, no sucesso financeiro, que é o que as pessoas mais procuram hoje em dia. E aí? Você tem dinheiro para casar comigo? Né? Aquela questão da dona Baratinha. Você tem uma boa loja para eu te levar para ser elogiado pela minha família? Tudo bem. Então vamos lá em casa que a gente vai casar. Brincadeiras à parte, né? Eu tô satirizando, ironizando uma ofensa que as pessoas se deixam levar, né? Por essa via de consciência, né? A consciência capital, né? Então, vamos lá. Seguindo, vamos lá. O que é lógica, né? A lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, proposições e suas regras. Então, estudar enunciados, proposições e suas regras, né? Então, no exemplo que eu dei, a validade
ela se torna uma regra. A regra é comprar e vender dentro da validade. A regra seria essa, né? Então, o enunciado, em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Então, como eu havia falado, né? A gente tem vida sobre tempo. E essa vida sobre o tempo revela para nós resultados. Esses resultados da vida sobre o tempo se tornam para nós, basicamente, sagrados ofícios, né? Só que a gente pode dividir isso em uma deriva de oficialização, né? Então, a gente pode criar vários tipos de ofícios que representam para nós um sagrado ofício, né? Então a gente pode ter um conjunto de sagrados que um conjunto de ofícios que ao todo se tornam sagrados para a vida sobre o tempo nessa comunidade, né? E aí a comunidade toda se conecta por esse arquivo, por essa lógica, né? E ela se torna cuidada, né? Orada, rezada, instrumentalizada. Foi o que foi dito. Só que para observar isso municipalizadamente, né, a prefeitura ela precisa de colocar proposições, enunciados, regras, e às vezes as regras estão no trânsito, estão nas vizinhanças, estão, né, são percepções lógicas que as pessoas em remitência, né, em remitir, imitar, elas conseguem criar, se estabelecerem em lógica. Dentro de vários ambientes que expedem lógica, conexão. Lógica tem origem na palavra grego logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Esse sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido, é uma argumentação racional, né? Só que esse fazer sentido aqui, ele precisa ser ele precisa de alcançar um objetivo, né? Alcançar o objetivo. Não é qualquer sentido, é um sentido para um objetivo, né? Então, se você estabelece um objetivo e você enuncia que para esse objetivo você tem essa maneira que você tem vai ter um valor lógico que para esse objetivo, e isso vai ser calculado por aquele que escuta o argumento, por aquele que interage com isso. Só que eu não quero passar por isso aqui agora, não. Meu negócio aqui vai pular para matemática, porque essa lógica ela vai guiar vai servir para nós para resolver problemas de matemática. Visão geral. A lógica estuda as regras do raciocínio correto. Em provas, ela aparece como interpretação de frases, análise de sentenças, verificação de se o argumento é válido ou não. Então, para a lógica, a gente tem uma ordem lógica.
E essa ordem lógica, né? Ela precisa do raciocínio. O raciocínio ele pede essa ordem lógica. E aí nós estamos querendo ela em interpretação de texto, análise de sentenças, e queremos também verificação se um argumento é válido ou não. Tá, então vamos lá. Isso aqui foi a visão geral. Raciocínio correto, ordem lógica. Vamos aprender então o que são preposições. A preposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Preposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Exemplo: o Brasil fica na América do Sul. Verdade, o Brasil ele é um país que fica na América do Sul. 5 é um número par. Opa, 5 não é um número par. A gente sabe que não é porque a gente estudou matemática e tal. Não são preposições perguntas. Então, é bom a gente escrever isso aqui, ó. Não é preposição. Perguntas. Ordens. Ordens imperativos, né? Frases vagas. Frases vagas. Vagas no sentido, né, de esse filme é bom, né? Isso aí não é uma preposição. Beleza. Agora a gente sabe o que é preposição. Conectivos lógicos. Beleza. Servem para ligar proposições simples e formar proposições compostas, né? Então, conectivos lógicos ligam. Opa. Ligam posições simples e formar proposições compostas. Preposições compostas. Posições compostas. Beleza. Conectivo, símbolo e leitura. Vamos analisar aqui. Uhum.
E acabou saindo. Servem. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Aqui. Ó, servem para ligar preposições simples, né? E formar proposições compostas. Então, conectivo, a gente tem o da negação, o símbolo é esse, e a leitura é não P, né? Então, negação é isso. Conjunção é isso, P e Q. A leitura P e Q, isso aqui é o I. Disjunção é o ou, né? P ou Q. Condicional é esse daqui. Se P, então Q. E bicondicional, se somente se. P, se somente se Q. Então tem esse aqui também. Espera aí. Esse é o símbolo. Bicondicional, ó, negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. 5 conectivos. Atenção da banca. E só é verdade se ambas forem verdadeiras. Vamos anotar isso aqui também, né? Então, quando a gente estiver analisando uma preposição lógica, a gente faz o seguinte, ó. Esse sinal aqui, ele para ser verdadeiro, quando tiver esse sinal aqui, se ambas forem verdadeiras, né? Conjunção. Então vamos lá. Conjunção. E, né? Só é verdadeira se as duas preposições forem verdadeiras. O ou é falsa apenas se ambas forem falsas. Né? Então, nessa disjunção, ou só é falso se ambas forem falsas. Então, se sim uma for negativa, as duas são negativas. E se em ou uma for positiva, as duas são positivas. Precisa das duas serem falsas para elas serem falsas. Aqui tem um resumo da tabela. E ainda uma dica aqui, ó. Aí, ó, tabela verdade, resumo essencial. Para duas proposições P e Q, se P é verdade e Q é verdade,
P conjunção de Q, P e Q é verdadeiro, P ou Q é verdadeiro, disjunção de P ou Q é verdadeiro, porque aqui precisa, para ser falso, as duas precisam ser falsas, né? P é se que, né? Como é que lê aqui? Disjunção. Se P, então que? Se P, então que é verdadeiro. Se P é verdadeiro, então que é verdadeiro. Se somente se. Não, como é que lê? P se somente se que, né? P se somente P verdadeiro se somente se que verdadeiro. Somente se que verdadeiro. Vamos lá. Agora, se P é verdade, P verdadeiro e F falso, então P e Q são falsos. Né? Se tem um falso, a conjunção se torna falsa. Já a disjunção se continua verdadeira. Se P é verdadeiro, Q, então Q é falso, né? Então, nessa condicional, né? Se uma é verdade, a outra é negativa, né? Então, veja só. Se P é verdadeiro, então Q é falso. Peraí. Não, peraí. Se P é verdadeiro, então Q é falso. Essencial para o concurso. Tá. E que é falso. E P verdadeiro se somente se que é falso. Isso é uma proposição falsa, né? Então vamos lá. Condicional. P. Se P é verdadeiro, então que é falso? Falso. Não necessariamente, né? Se P é verdadeiro, então que é falso? Não, né? Aqui. Aqui. Vamos lá. Se não, P falso e Q verdadeiro. P e Q é falso.
né? Porque se tem um falso, em conjunção se torna todos falsos, né? Aqui, ó. Então, se os dois é falso, é falso. Se um deles é falso, em conjunção e os dois fica falso. Para ser verdadeiro em conjunção, os dois precisam de ser verdadeiros. Beleza. Os dois sendo verdadeiros, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional vão ser todas verdadeiras, ó. Certo? Se um é verdadeiro e o outro é falso, a conjunção vai ser falsa, a disjunção vai ser verdadeira, porque tem um verdadeiro. A condicional vai ser falsa se a primeira for verdadeiro e verdadeiro se a segunda for falsa, né? Então, na condicional verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Ou seja, se P é verdadeiro, então Q é falso, P é condicional de Q, né? Condicional de P e Q é falso. É falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, então P condicional de Q é verdadeiro. Essa é um pouco difícil. E vamos lá. Na bicondicional, se tem um falso e um verdadeiro, a bicondicional, os dois vão ser falsos, ó. Na bicondicional. A bicondicional só vai ser verdadeira se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos, né? Na bicondicional, se somente se. E na bicondicional não. Na disjunção, se os dois forem falsos, vai ser falso também. Então a gente tem falso, falso. E na condicional, se os dois, se P é falso, então Q é falso, isso é verdadeiro, né? Então a gente tem todos verdadeiros. Quando os dois são verdadeiros, P e Q são verdades. Quando P é verdadeiro e Q é falso, a gente só tem a disjunção verdadeira, né? Só a disjunção fica sendo verdade. O resto fica tudo sendo falso. Quando a gente tem P falso e Q verdadeiro, nós vamos ter tanto a disjunção verdade quanto a condicional verdade. E quando os dois são falsos, P é falso e Q é falso, a gente vai ter a conjunção falsa, a disjunção falsa e a condicional vai ser verdadeira e a bicondicional também. Então isso aqui é nós tentando gravar, nós estamos tentando gravar a tabela. Claro que a gente vai ter que rever, né? Duas proposições são equivalentes quando têm o mesmo valor lógico em todas as situações. Equivalência mais equivalências lógicas. Duas proposições são equivalentes. Vamos estudar isso aqui. Equivalência lógica.
Ah, tá. São equivalentes às preposições se as duas têm o mesmo valor. Vamos ver algum exemplo. Equivalência mais cobrada. P se P, então que eu não sei ler isso aqui. Bancadora perguntar qual é a alternativa apresenta uma proposição logicamente equivalente. Essa aqui eu não consegui ler. Que símbolo é esse? Não. De identidade ou símbolo de congruência, dependendo do contexto em que é utilizado. Aqui, esse aqui é o símbolo de identidade ou congruência. Congruência. Identidade ou congruência, dependendo do contexto. Frequentemente significa é idêntico a ou é equivalente a. É idêntico ou é por exemplo, em lógica, P é congruente, é equivalente a Q. Indica que a proposição P é logicamente equivalente à preposição P é logicamente equivalente à preposição Q. Também é usado na aritmética modular. Entendi. Vamos lá. Então, se P então Q é equivalente a não P e não P ou Q. Não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Não P. Eu acho que aqui tem que fazer. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer aos poucos. Ver. Uhum. É bom. Peraí. Se P, então Q é equivalente a não P, não P ou Q. Ó, se P então Q, se a gente voltar aqui, ó, se P então Q, a gente tem
Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não P ou Q. Vamos ver aqui, ó. Como é que resolve isso? Peraí. Ver isso do jeito que a banca cobra. Vou explicar passo a passo. O que a questão quer dizer com logicamente equivalente? Duas proposições são logicamente equivalentes quando têm o mesmo valor lógico em todas as situações. Ou seja, a tabela verdade é idêntica. Na prova, você não precisa montar a tabela inteira. Banca espera que você reconheça as equivalências clássicas. Equivalência que você tem que saber de memória e implicação. Se P, então Q é a primeira, né? Se P, então Q é equivalente a não P ou Q. Regra de ouro. Se não P, então qualquer coisa. Então, regra. 2 pontos. Se não P, então qualquer coisa. Sempre que vir se então, né? Essa condicional, pense imediatamente. Nega o primeiro, mantém o segundo e troca por ou. E troca por ou. Nega o primeiro. Tá. Então isso é equivalente a isso, né? É isso que está explicando, né? Então, P de P condicional de Q é equivalente a não P ou Q. Isso é equivalente a isso aqui na tabela. Entendi. Leis de Morgan muito cobradas. Negação do E. Não, P e Q. A negação de P e Q é equivalente à negação de P ou à negação de Q. Se negou tudo, P e Q é equivalente a não de P ou não de Q. Essa aqui é a lei de Morgan. Entendi. São as equivalências clássicas. Se a gente negar P ou Q, isso é equivalente a negar P e negar Q ao mesmo tempo. Quando a gente tem negação de P e Q ao mesmo tempo, a condicional é uma verdade e a bicondicional é verdade. E P bicondicional de Q é equivalente
a P condicional de Q e Q condicional de P. Né? Q condicional de P. Ó. Se P, então Q. E se Q, então P. Por quê? Ah, tá. É o caminho de vai e volta. Quantificadores e predicados usados para generalizar ou particularizar afirmações. Vamos aqui. Ou predicados. E predicados usados para generalizar ou particularizar afirmações. Predicado é uma frase aberta que depende de um elemento. Exemplo: X é par se depende do valor de X. Predicado. Uma frase de um elemento. Ponto. Exemplo: X é par. Depende do valor de X. Tem lógica. Predicado é uma sentença aberta, ou seja, não é verdadeira nem falsa sozinho. Elemento. Não é verdadeira nem falsa sozinho. Ela só vira uma proposição quando você diz sobre quem está falando. Forma geral de um predicado. P de X. P de X. X é variável, pessoa, número, objeto. Então, enquanto X não for definido, não dá para dizer se V ou F, né? Então, precisa definir X para dizer se o predicado é V ou F. Então, predicado é uma antecipação de uma pré de uma preposição. Então, o predicado antecede uma preposição. E os quantificadores para terminar, né? Quantificadores. A gente tem esses quantificadores aqui, né?
Quantificador universal para todo. Então, quando tiver esse símbolo aqui, ó, representa essa palavra aqui, ó, para todo. E existencial existe pelo menos um. Então, para todo e existe pelo menos um. Exemplo: para todo x, x é mortal. Logo, todo x é mortal. Existe pelo menos um x. X é par. Logo, existe algum x que é par. Legal. E tem aqui, ó, também a negação dos quantificadores, muito cobrada. Ó, como é que eu leio aqui, né? Deixa eu ver. Não para todo x. Acho que é para todo x de p de x, da preposição x, não é equivalente a existe pelo menos um x que não é preposição de x. Aqui, ó. Existe pelo não existe pelo existe não abre parênteses, existe pelo menos um x que é preposição de x, fecha parênteses. Isso é equivalente a para todo x não existe uma preposição de x. A preposição de x é negativa. Negativa não, Deixa eu ver aqui, ó, como ler isso. Ó, não é verdade que para todo x vale p de x, vale a preposição de x. Ó. Não é verdade que para todo x vale a preposição de x. É equivalente a existe pelo menos um x para qual p de x não vale. É assim que lê. Não é verdade que para todo x vale a preposição de x. É equivalente a equivalente pelo menos equivalente a existe pelo menos um x o qual p de x não vale. É um pouco difícil, mas vai pegando. Nesse vídeo é só essa introdução mesmo. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer exercícios, né? E aí melhorando essa amizade com essa matéria para passar bons tempos e ela nos ajudar a ser feliz, reconhecendo as lógicas e aceptando-as, obedecendo-as e
seguindo elas para aspirações, né? Aspirações logísticas. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!